Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Encontramo-nos todas as terças-feiras, nesta mesma sala, neste mesmo horário. Estes encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Estamos neste momento a fazer a leitura deste livro, A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Estamos na página 244. A humildade abre os caminhos para o crescimento. E hoje estamos também sobre a orientação do nosso querido professor Marcos Castro, que nos vai orientar neste encontro, que nos vai proporcionar esclarecer algumas dúvidas, vamos fazer algumas paragens quando assim o Marcos entender e poderão colocar questões, levantar a mãozinha virtual ou então levantar mesmo a mão física e, e prosseguimos depois. Hoje, para efetuar a leitura, temos também a Helena Júlia. Obrigada, Helena. E Marcos, passo para você agora, por favor. Obrigado, Manuela. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Mais uma vez aqui juntos para esse nosso estudo em conjunto. E é sempre muito bom esse nosso crescimento juntos. Então eu agradeço também mais uma vez de estar aqui com vocês. E aí eu não sei se ficou alguma questão, algo do encontro passado. O Renê não me disse nada. Aí o Renê chegando aí. Disse que fizeram a leitura, né, e terminaram esse capítulo e que foi bastante proveitoso. Alguém gostaria de falar alguma coisa com relação ao encontro passado? Marcos, agora que o René não nos está a ouvir, eu pensei que ele já tinha conseguido entrar. O René diz sempre que as perguntas difíceis ficam para você. Dá até medo. Não, hoje pode perguntar porque ele está por aqui, ó. Bem-vindo, Renê. Que bom que você está por aqui, meu amigo. Que bom. Então, se não tiver, nós podemos começar. A gente está começando, Renê. Você gostaria de falar alguma coisa? Oi, Marcos. Boa noite a todos os colegas. Não sei se você já fez o convite para o lançamento do seu livro, do livro dos colegas, que vai ser amanhã? O Renê é mais atento do que eu. Não. Ai, ai. É mesmo. Que horas que vai ser amanhã, gente? Mesmo? 19 Eu Então, acho horas. que, se eu não me engano, às 19 horas, né? 19 horas. Esse trabalho aí, explicando para o pessoal, foi da primeira turma de Direito Sistêmico, da pós de Direito Sistêmico. E então, alguns trabalhos que foram apresentados lá na pós, e aí são artigos, e fizeram esse livro. Então, ficou muito legal, porque tem várias pessoas, vários amigos ali. E amanhã, então, às 19 horas, teremos o lançamento desse livro com a presença do Sami, vai estar com a gente, e aí daqueles também que foram convidados para estar juntos, que foram os coautores. Então ficou muito legal, assim, um trabalho entre os amigos. Aí o Renê já foi, gentilmente colocou o link ali no chat. Todos estão convidados. Obrigado, Renê. Esse é o recado mais importante, né? Porque é o Hamilton, o Sami, você, quer dizer, é um livro muito importante para o direito sistêmico, e já que nós estamos com esse assunto atual no nosso grupo, vale a pena aí esse convite. Né? Qualquer coisa está no nosso grupo, né, de Facebook sobre direito sistêmico, esse convite que foi postado pelo Hamilton também. Maravilha. Muito obrigado. Posso? Então, Helena, podemos seguir. A humildade abre os caminhos para o crescimento. Como foi esse passo seguinte? Fiz uma constelação num treinamento para ver como um projeto
com a prática das constelações nos processos, poderia ser aceito pelo tribunal. Na constelação, foram colocados representantes para o tribunal e para o projeto com constelações. Durante o trabalho, percebi que o tribunal não estava nem um pouco aberto para a ideia. Eu, por meio de um representante, tinha ao meu lado o representante das constelações e tentava mostrá-lo para o tribunal. O representante do tribunal olhava o tempo todo para aquilo com uma postura desconfiada, como se estivesse questionando algo do tipo: o que será que esse cara está querendo fazer aqui com essa coisa esquisita? Depois de algum tempo, notei a arrogância da minha postura e comecei a reconhecer a grandeza do tribunal, que ao longo de séculos vem prestando serviços à população e buscando melhores maneiras de fazê-lo, por meio do trabalho de milhares de pessoas. Que experiência tenho eu diante disso? Então, percebendo minha pequenez, fiz uma reverência ao tribunal, reconhecendo a sua grandeza e honrando a sua tradição e a importância de ele ser como é. A partir de então, a postura do representante do tribunal mudou, sorriu para mim e estendeu os braços para a constelação. Ou seja, aquela constelação mostrou que se deveria ser o caminho. Vi que eu deveria apresentar esse trabalho para o tribunal com todo o respeito e de maneira formal. Internamente, baixei a cabeça, reconhecendo que o tribunal e tudo que nele já se fez é algo muito maior do que eu, que sou apenas mais uma pessoa buscando fazer algo de bom e experimentando uma iniciativa na intenção de melhorar o trabalho e seus resultados. De fato, há muitos colegas dedicados ao bom funcionamento da justiça, com boas ideias e práticas. Inclusive, uns tantos que não simpatizam com as constelações ou que ainda não quiseram conhecê-las e que também têm seu valor. Reconhecer isso é fundamental para ser visto com bons olhos e poder encontrar meu espaço. Aquele movimento de reverência à instituição me marcou sobremaneira. Reconhecer a importância da justiça tradicional e valorizar a própria tradição, que também é algo muito importante. Não é algo à toa. Afinal, quanta gente antes já trabalhou nela e já se dedicou para que pudesse se estabelecer? Quantas antigas ideias e práticas já funcionaram e serviram a ponto de se tornarem tradições respeitadas? Nada como uma boa dose de humildade para estar no lugar certo. Existe mesmo em muitos grupos a tentação de se criticar as pessoas e achar que está tudo errado. Às vezes, é tão forte o clima de desânimo e reclamação em certos grupos de juízes e servidores, entre advogados e outros grupos também, que um membro chega a sentir vergonha de fazer um elogio e expressar gratidão por participar da instituição. Reconheci que não poderia ter uma postura arrogante e desrespeitosa de chegar dizendo que o tribunal fez tudo errado, porque a verdade é que toda história é feita de erros e acertos. Houve muitos avanços, existem muitas coisas sérias e importantes em tudo que já foi feito. Hoje vejo que o mesmo vale para os mandatos de dirigentes em organizações em geral e em governos. Depois dessa constelação, me senti ainda mais seguro para seguir o movimento que ela havia me mostrado. Tomei a iniciativa de fazer um pequeno projeto por meio do qual apresentava o tribunal, de forma resumida, quem é Bert Hellinger e os que são as constelações. Nele falava também que eu já havia utilizado as técnicas das constelações em alguns processos, nas audiências, e que isso tinha dado um bom resultado e estava facilitando a obtenção das conciliações. Para qual tribunal você enviou este projeto? Para o Tribunal de Justiça da Bahia, TJBA. Aliás, é preciso destacar que no projeto apresentado ao TJ, eu não disse explicitamente que faria constelações familiares, que até então eram pouco conhecidas.
Informei que seria uma palestra vivencial, cujo título seria Separação de Casais, os Filhos e o Vínculo que Nunca se Desfaz, seguida da prática de alguns exercícios com o uso de técnicas das constelações, que constitui uma abordagem sistêmica fenomenológica. Sim, falei que iniciaria com uma palestra expondo como funcionam os vínculos sistêmicos nas famílias entre as gerações e que também faria uma meditação e uma dinâmica com base nas técnicas das constelações familiares. Já que era algo desconhecido e estranho, procurei expor com uma roupagem bem científica. Como diria o Pequeno Príncipe, livro que andei lendo esses dias para meus filhos. As pessoas grandes levam mais a sério o que dizemos quando usamos palavras difíceis. Quando levei o projeto para apresentar ao presidente do tribunal, desembargador Mário Alberto Simões Hirsch, este, por uma questão de compromissos urgentes, não pôde me receber. Falei então com seu assessor especial, o juiz Ricardo Augusto Schmidt, que é também professor de direito penal. Ele me deu de imediato todo o apoio que eu precisava para essa implantação. Após minha apresentação, ele disse: "Isso é algo muito legal e inovador. Nós temos total interesse nisso. Você tem que inscrever esse projeto no prêmio Conciliar é Legal do CNJ." No ato, ele chamou para se juntar a nós o responsável pelo núcleo de conciliação e o assessor de comunicação do TJ, orientando-os para que me acompanhasse durante a implementação do projeto e me prestassem toda a assistência necessária. Fui também conversar e apresentar o projeto para o Corregedor-Geral de Justiça e o Corregedor das Comarcas do Interior, a fim de deixá-los cientes do que pretendia fazer. Fizemos um material de divulgação, vinculando o evento aos preparativos para a Semana Nacional da Conciliação, que ocorreria algumas semanas depois, o que gerou um bom movimento na comarca. Convidei formalmente todos os membros da mesa diretora do TJ e seus assessores. Quando chegou o dia da primeira constelação no fórum, para minha surpresa, vieram assistir ao evento os membros da equipe de comunicação do tribunal e o assessor responsável pelo movimento da conciliação do TJ. Os caminhos se abriram, exatamente como indicou aquela constelação. A primeira Helena, podemos parar um pouquinho para você respirar? E aqui é legal ver essa trajetória e todo esse reconhecimento de tantas vezes, né, que nos falamos, reconhecer aquilo que esteve antes, reconhecer aquilo que chegou antes, reconhecer essa ordem. Então, quantas vezes o Bert mesmo nos dizia, olha, deixe a constelação para o último lugar e que a constelação possa chegar quando for convidada. Aqui, claro que o Sami fez esse movimento de introdução das constelações e isso foi esse marco dentro do campo judicial, mas é importante verificar essa postura, né? Quando falamos em constelação familiar, essa palavra postura está sempre presente. Porque não é somente um momento em que o constelador se veste ali de um manto sagrado ou algo semelhante, e agora ele tem superpoderes e ele consegue fazer uma leitura desse campo. Não, é uma postura que você internaliza para a vida. É uma postura que segue contigo na sua vida. E olhar para essa história, olhar para esse tribunal, olhar para a justiça, é algo grande. É uma história grandiosa, como ele disse aqui, feita de erros, de acertos, mas que chegou ao ponto que está hoje, inclusive, e que permite essa abertura. Né? Quando a gente vai ver resoluções do próprio Conselho Nacional de Justiça e que fomentam agora esses métodos, né, adequados de resolução de conflitos ou alternativos, como queiram, isso em decorrência também da própria história e desse momento com que ela chega e nos oferece essa oportunidade. Se
ao chegar com algo tão novo, em uma postura arrogante, como se isso fosse o melhor e que agora eu sei mais que todos vocês e tudo o que fizeram foi em vão, isso não tem força, isso perde a sua força. Então, chegar nessa postura de simplicidade e humildade, como o próprio Sami viu aqui, pode abrir esses caminhos. E a gente vê isso aos montes, né? Nas instituições, nas empresas, né? Eu mesmo trabalho em uma instituição pública, então as pessoas também passam, se renovam, né? Chegam novos diretores, administradores, e qual é a postura com que eu chego nesse local? Eu me lembro que uma vez eu estava em um curso, acho que não era só para magistrados, na Justiça Federal, que também, né, se abriu para essa postura sistêmica, fenomenológica, sempre com muito respeito, com muito cuidado, ao seu tempo. E foi proporcionado esse evento. E eu me lembro que uma juíza do Rio Grande do Sul veio participar desse evento. E ela, naquele afã de conhecer, né, que postura é essa, como é isso, e ela estava indo para trabalhar em uma nova vara federal. Então ela falou assim, ela ia levar o diretor, que era o diretor dela, ia levar o oficial de gabinete, que faz, né, a parte da assessoria do magistrado, ia levar também uma pessoa que era da secretaria e que nas palavras dela era o trator da secretaria, fazia tudo. De imediato era possível se notar essa postura assim, muita boa vontade, quero chegar num local, que eu sei que é um local que tem muito trabalho, quero levar a minha equipe de confiança, mas assim, ninguém serve daqueles que estão lá. Todos nós que estamos chegando somos os melhores. Falei, vamos ver como é isso? E aí, de repente, quando se coloca isso numa constelação, aquela que era o trator da secretaria não conseguia fazer nada, porque aqueles que estavam lá foram dando as costas. A assessora dela não conseguia fazer nada, nem o próprio trabalho da assessoria. E em algum momento chamou a atenção dentro da constelação, que ela disse: "Não, eu sou só sua amiga". A assessoria ficou de lado. Então vejam assim, e os servidores que estavam lá, por não se sentirem reconhecidos dentro da constelação, se afastavam. E existem formas desse servidor se afastar. E isso acontece continuamente dentro das instituições, né, repetidamente. E aí tem as licenças, as ausências, os pedidos de transferência, e tudo por conta de uma postura ao chegar e não se reconhecer que naquele local, naquela história, você chegou depois. E existem pessoas ali que estiveram antes e que participaram antes dessa história. Você pode levar outros servidores, né, para atuar em um cargo de chefia, de direção, não há problema nisso. Agora, com que postura eu faço isso, faz toda a diferença. Se eu consigo internalizar essa postura respeitosa dentro dessa instituição, a minha chance de que eles também se sintam acolhidos e possam acolher esse novo que se apresenta é bem maior. E eu vejo um pouco disso aqui nessa postura do Sami, quando ele, ao perceber de que maneira ele poderia apresentar isso ao tribunal, e faz todo sentido ir ao tribunal, que é aquele que está hierarquicamente superior e que sim pode abrir todo esse caminho, como foi feito. Então essa postura respeitosa, que é mais do que uma palavrinha, né? Aqueles que estão acostumados a dizer algumas frases nas constelações, não é somente uma frase ou uma palavra, mas é você realmente internalizar essa postura dentro de si, e aí sim, isso tem um efeito e se abre um novo campo de atuação para todos. Então, essa parte eu queria comentar um pouquinho com vocês. Ronaldo, tem uma pergunta, algum comentário? Não, só quero fazer um comentário. Eu gosto muito desse livro do Sami, eu já li umas 2 vezes, estou lendo agora de novo, mas, assim, essa parte, a humildade abre caminhos para o crescimento, ela me emociona toda vez que eu leio. Da mesma forma como eu me emociono alguns trechos do livro do Bert, onde ele toca esse mesmo assunto, a gente se colocar no nosso lugar, respeitando o que veio primeiro,
quem veio antes, né? Aquele também da constelação organizacional, também ele fala isso, né? Sobre você respeitar. Essa parte do livro, sempre que eu leio, eu fico emocionado, porque para mim, eu acho muito forte isso, para a gente aprender a nos colocar no nosso lugar enquanto profissionais do direito, enquanto consteladores, enquanto tudo, ser humano, respeitando sempre o outro ser humano que está no outro lugar onde a gente está chegando. Eu acho assim muito forte para mim. Sim, e é forte mesmo. E eu me recordo que onde eu estava uma vez, né, nós fizemos assim, vamos estampar essa hierarquia também externamente entre os servidores, na maneira de como a gente posicionou as estações de trabalho de cada um, daquele que era o mais antigo no local para aquele que era o mais novo. E aí é muito interessante o poder que isso atua, o que isso revela. É claro que essa é uma postura externa e que tem algo que precisa se movimentar internamente por cada um. Mas ao mesmo tempo esse externo, saber assim que, olha, aquele que está ali, ele está ali porque veio antes de mim, teve uma figura importante dentro do nosso processo na rotina do trabalho, né? Isso trouxe uma certa calma e paz nas relações, porque se você vai falar daquele que veio antes e você olha e percebe qual é o seu lugar, algo já te toca de imediato e te lembra qual é o seu lugar. Claro que as relações são dinâmicas, os conflitos também são dinâmicos, não para por aí, mas isso tem um efeito. Tanto que aqueles no local onde nós estávamos que não conseguiam se colocar dentro dessa ordem, eles precisaram sair. E eles saíram. Eles saíram. Em algum momento viram que ali não se encaixavam e também foram saindo. Até que ficamos com aqueles que estavam ali e se sentiam bem nesse lugar, de ocupar esse lugar, que era o lugar de cada um. Então veja o efeito que isso teve também aqui dentro da nossa instituição. Posso falar? Esse livro faz eu viajar bastante, né? Eu estava lendo e me veio a minha, né? Mas assim, a gente como cidadão, nossa postura diante da nossa pátria, né? Então, de todo esse cenário que a gente está vivendo aí, vendo, né, fora, o quanto essa postura que a constelação traz para a gente ajudaria a melhorar, inclusive, o nosso país, né? Os países no modo geral. E aí eu lembrei daquele exercício, Marcos, que nós fizemos lá. E é uma coisa muito louca, porque é muito rápido, foi muito rápido. E eu, por exemplo, não é porque eu medito, faço yoga, as pessoas acham que eu sou zen 100% e tal. Não, só que eu era mais, eu me via mais agressiva antes, né? E quanto mais eu vou me aprofundando na constelação, eu vejo que eu estou muito passiva e muitas vezes eu me questiono, será que eu estou muito passiva a ponto de me anular? Mas aí eu reflito e falo assim, não, eu estou passiva, mas eu não deixo de me posicionar, entendeu? E a gente já viu isso nos livros do Bert, alguns professores já comentaram que é a questão do conflito, né? Que por conta de conflitos que surgem as guerras. E aí não sei se você quer comentar do exercício que a gente fez lá, que eu achei bem Posso comentar. interessante. Bom, então já vejo que não foi à toa que você foi escolhida para estar naquele Que tem exercício, muita, né? que tem tudo a ver com a postura, né? Sim. Não, nunca é, né? Nós sabemos que exercícios, a representação na própria constelação, né, nunca é simplesmente por acaso, né? Isso também toca, de algum modo, no nosso sistema, e ainda que você não reconheça isso à primeira vista, nós não sabemos também quantas informações e a história que vem do próprio sistema. E o exercício surgiu de algo muito simples, né? E como a Helena falou a respeito do Brasil, alguma participante trouxe a questão da política em si, né? De gostar ou não gostar, aquela dualidade eu aprovo ou não aprovo, a conduta do presidente, né? E eu só fiz assim, vamos fazer um exercício bem simples e muito rápido, de uma percepção rápida.
Você olha, então, esse aqui representa essa pessoa que você está colocando, e depois eu introduzi assim, agora você olha um pouquinho aqui na visão sistêmica. Isso que nós chamamos de visão sistêmica e que traz para nós, principalmente, as leis, o pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio, as consciências. E a Helena foi chamada para fazer esse exercício. E aí foi interessante porque, no primeiro olhar, se eu não estou enganado, depois você me fala, porque à medida que eu vou falando que eu estou lembrando aqui. Ela disse assim, ela tinha vontade de chutar quem ali representava, por exemplo, o presidente. E depois ela olhou para a visão sistêmica, e aí como foi? Você pode compartilhar conosco, Helena. Então, a pessoa que trouxe a questão, ela era muito agressiva, assim, muito, muito. Eu acho que se ela pudesse, ela matava. E realmente não estava naquele sentimento de matar, mas acho que eu passava por cima. E foi muito instantâneo. A hora que eu virei para a visão sistêmica, dissolveu. Eu fui envolvida numa completa paz, entendeu? Então eu olhei de novo e toda aquela agressividade, aquela repulsão não tinha. Então é realmente isso, a gente tem que, além de frases ou tudo que a constelação envolve, realmente essa postura, né? Isso é o que faz diferença. Eu acho que o resto vem como consequência. Exatamente. E isso que você trouxe dessa assertividade, não é? De também se posicionar quando tem que se posicionar, porque isso é importante, essa clareza, é importante você ter clareza, não é? Porque também se você se posiciona de forma clara, os caminhos se conduzem dentro dessa clareza também. E aí, saber assim, olha, não confundir essa passividade que não quer traduzir ser pacífico o tempo todo. Inclusive, em tantos momentos, essa passividade provoca uma escalada no conflito, porque era justamente o momento que se precisava terminar e colocar um ponto final e olhar de uma forma mais abrangente e houve uma retirada. E essa retirada pode provocar, sim, essa escalada do conflito. Em outros, é a retirada que vai realmente pacificar dentro desse conflito. Então, nós precisamos realmente olhar, perceber que momento e qual é essa atitude dentro dessa sintonia com tudo que você possa perceber, qual é esse próximo passo. Então, realmente faz muito sentido se a gente pode dar essa paradinha, se distanciar um pouquinho e verificar qual é esse próximo passo, qual é essa ação, se é que essa ação, nesse momento, é e se mostra realmente necessária. E aí você vai saber, e aí você segue isso daí. Renê, fala alguma coisa para nós aí, se você quiser, fica à vontade. Eu gostei bastante da forma como você costurou, Marcos, a questão da precedência, né? Da precedência e da hierarquia, né? Principalmente a questão de você vir cheio de força, cheio de ideias, né? Todo, né, vitaminado, falar, eu vou mudar agora, isso aqui não anda, né? Quer dizer, quantas vezes isso não acontece dentro da empresa, né? De repente, pô, acabei de fazer um curso de constelação, agora sim minha família vai ficar melhor, né? Até porque eu acho que eu sei qual é a solução da minha família, né? E aí eu vou cheio de marra fazer essa mudança e não é por aí, né? Todo sistema ele já tem uma ordem e é a partir dessa ordem que talvez eu possa inserir algo novo, né? Então, e é uma coisa que o Sami nos mostra como ele foi fazendo passo a passo, né? Então, direito sistêmico não foi um carimbo que ele deu lá no judiciário, ó, gente, agora vai ser assim. Não, não. Ele foi seguindo, né, as estruturas, né, desse sistema, ele está seguindo, né? E se nós estamos aqui estudando, foi porque outros antes da gente abriram caminho para que a gente possa estar aqui estudando, né? E se a gente fala, não, mas o caminho não é fácil, imagina para aquele que começou, né? Deve ter sido ainda mais difícil. Então, achei ótimo, porque você demonstrou bem, e o Sami demonstrou bem, uma coisa que a gente vira e mexe, assiste de novo nas empresas,
nos sistemas educacionais, né, na pedagogia sistêmica e na nossa própria família, né? Fiz a constelação com o Marcos, agora minha vida vai mudar. Inclusive, meu irmão drogado, minha mãe louca, meu pai senil, eu vou curar tudo, né? Vai deixar de ser. Não é bem assim. Né? E na família é justamente isso que você está falando, assim. Esse talvez o maior desafio daqueles que estão próximos, né? Quando você talvez tenha conseguido uma nova consciência, algum ponto de luz dentro desse campo da consciência, e vai precisar olhar o tempo todo de tão próximo para isso dentro do seu sistema e que forma eu olho isso, né? Como eu posso realmente reconhecer esse outro da maneira como ele é, da maneira como ele se apresenta, sem querer mudá-lo ou sem julgá-lo, desrespeitá-lo. Isso é postura de constelação familiar. E quantos aqui talvez já não tenham escutado dentro da própria família, assim, eles sabem que você conhece a constelação familiar, então ele fala assim, olha, chama seu pai para ir. Nossa, seu pai precisa. Ó, seu irmão, você tinha que levar seu irmão. Como que você não leva seu irmão? Olha só. Aí você fala assim, não, mãe, vamos lá. Não, 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 eu não preciso. Não, eu não preciso. E eu estou dando só um exemplo, mas são vários, assim, né? Nesse aspecto aí de que, assim, olha, leva esse outro, conserta esse outro, porque eu não preciso fazer nada a respeito. E aí a constelação vem justamente falar para nós, olha, essa postura começa em nós mesmos. Essa cura, por assim dizer, que se busca, começa em nós mesmos. E como estamos conectados, como estamos interligados, se eu, que não estou no meu lugar, vou ocupar o meu lugar, aquele que está lá vai precisar se movimentar. E isso começa a movimentar o sistema. Então, como eu faço algo, eu faço por mim mesmo, e não fazer pensando em mudar o outro. Quando você vai nessa postura, se você vai dessa maneira, você vai se distanciar ainda mais, vai gerar ainda mais conflito, mais confusão, porque isso é um grande ataque na alma, na dignidade desse outro. Porque você não reconhece esse outro do jeito que ele é, e você deseja mudar esse outro porque você se vê maior e melhor que esse outro. E aí tá tudo fora da ordem, tá tudo fora das leis que o Hellinger trouxe para nós. E aí a gente também precisa aprender a suportar, inclusive algumas dores que o próprio sistema nos traz. Esse é um ponto muito importante e que certamente rodeia a todos. Aí é a maneira como eu olho para isso que me afeta mais ou menos. Aí, com o tempo a gente vai aprendendo também. Obrigado, viu, Renê? Mais alguém, gente? Algum comentário? Alguma pergunta? Eu posso só comentar aqui algo, Marcos. Eu recordo-me que quando comecei a estudar e tive o primeiro contacto com as constelações, isto em 2005, 2006, e comecei a ler as obras do Bert, à medida que ia lendo, aquilo que eu pensava era, isto é bom para fulano, isto é bom para não sei quem, olha, isto é que é mesmo bom para aquela pessoa, isto é para a outra, nunca era nada para mim. Portanto, tudo aquilo que eu ouvia direcionava logo para as pessoas que eu conhecia. É muito interessante. E agora olhar para a postura do facilitador e ver que não é um casaco que se veste e que se despe. Quando se vai constelar e quando se sai de constelar, se pode pendurar atrás da porta. É algo que tem que estar integrado dentro de nós. Sim. Eu não sei se em Portugal, aqui no Brasil, tem uma expressão que a gente fala assim, quem nunca? Quer dizer assim, quem também nunca pensou isso, talvez não tenha vivenciado isso, de ler o livro do Bert e querer logo identificar para quem aquela caixinha serve, né? Então, olha, né, fulano precisava ler isso, fulano precisava estar aqui. A Nicole colocou algo no chat aqui que eu vi que o Renê
estava comentando, ela falou que passou por essa situação quando começou a lecionar no ensino médio como professora substituta. Passou por diversos problemas e sentia um peso gigante. Só quando reverenciou o professor da disciplina aconteceu uma grande mudança no externo. E aí, acho que para trazer um pouquinho isso que a gente está falando sobre essa postura, você quer comentar, falar mais alguma coisa, Nicole, sobre isso para nós? Eu posso depois falar algo para você sobre essa postura aí em relação aos professores. Posso sim, boa noite. Sou aluna do Renê, e aí ele convidou eu e a Maísa, estamos aqui. Então, o que aconteceu? Foi muito, e foi instantâneo, inclusive no grupo que eu faço formação de constelação, eu compartilhei com os meus colegas, porque foi muito instantâneo o que aconteceu, assim. Eu comecei a lecionar nessa disciplina e as pessoas falavam muito desse professor, porque ele sempre pegava atestado, porque ele teoricamente não se comprometia. E aí a gente vai, jovem, né? A gente vai e quer mudar, e quer fazer e acontecer. E eu estava muito com esse sentimento, não, eu vou conseguir fazer e eu vou explicar. E era de filosofia a disciplina, né? Eu sou formada em direito, mas eu tirei uma licença para lecionar. E aí, por mais que eu me esforçasse, eu senti um peso tão grande e não andava. E os alunos me rejeitavam, eles me tratavam mal. E aí, teve um dia que era muito de noite, era 10 horas da noite. E esse professor tinha me mandado gentilmente uns conteúdos para eu passar para os alunos. Ele não tinha obrigação e me mandou. E eu tinha esquecido o livro na escola. E eu falei, nossa, eu tenho que preparar a aula, e não queria usar o que ele tinha me passado. No que aconteceu, era 10 horas, eu sem o livro, eu não ia ter conteúdo para passar para os alunos. Aí, até que eu olhei, nossa, graças a você, você não tinha porquê. E aí eu voltei para o meu lugar, saí desse lugar de julgadora, de melhor, né? E aí eu senti um alívio tão grande, eu consegui olhar ele com outros olhos, entender os motivos dele também, né? E no outro dia parece que as coisas meio que se realocaram, foi muito instantâneo, de um dia para o outro, assim. E aí eu fiquei muito impressionado, quanto é importante a gente voltar para o nosso lugar. E aí eu estava eu não vi exatamente quem tinha comentado, mas eu queria até falar sobre isso também. Eu tinha energia do ódio do meu sistema. Eu que era a ovelha negra e brigava por todo mundo. E também depois que eu comecei a estudar sobre as constelações familiares, eu tenho a mesma impressão que ela, né? Essa questão da pacificação mesmo. E também influenciou diretamente na minha família, assim, que eram brigas constantes, assim, parece que tudo realocou. Aí, esse exemplo que você deu mesmo, né, de quando eu volto para o meu lugar, necessariamente a família também vai se realocar, mesmo se a gente não tem intenção nenhuma de, de ser com essa finalidade, né? Sim. E justamente porque não tem intenção, algo se manifesta, porque aí você faz realmente de uma maneira pura por você. Porque você encontra, né, esse lugar e essa situação que você trouxe assim de muito peso, né, esse pesar no desenvolvimento da sua tarefa. Então, aí a gente precisa olhar assim, o que é que está acontecendo e qual é o meu lugar aqui? E só para trazer esse exemplo seu, estar no lugar e reconhecer que veio depois nessa história não significa sei menos, ou sou menos, né? Mas eu, sim, alguém esteve aqui antes de mim e eu posso inclusive receber desses que estiveram antes aqui. Existe algo nessa história que alguém participou antes. Não significa que eu seja inferior ou superior, nada disso.
E aí as pessoas muitas vezes confundem isso. Ah, peraí, estar no último lugar, chegar depois, ocupar esse último lugar, representa algo ruim ou é menos, e aí fica naquela luta, querendo ocupar o lugar que é do outro. E aí fica tão pesado, tão pesado. Então, quando nós podemos olhar para esses que vieram antes, dentro dessa postura, aqui eu também posso receber de vocês. E nesse caso que você trouxe, né? Eu cheguei numa escola, eu cheguei numa instituição, numa universidade, numa faculdade, com uma professora substituta, e talvez eu possa dizer para mim mesma: aqui eu sou apenas a professora substituta. Aqui eu sou apenas a professora substituta. Isso não significa ser mais ou menos, significa reconhecer a sua tarefa ali dentro. Então, como é me colocar nesse lugar de ser a professora substituta? E fazer tudo aquilo que eu sei e mostrar dentro dessa tarefa como a professora substituta nesse momento, porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Mas você vai ter toda a sua força e vai exercer o seu melhor papel sendo a professora substituta. E aí eu te garanto que também você pode fazer isso com alegria, sem o peso de querer ocupar um lugar que ainda não chegou para você. Você está nessa tarefa nesse momento. E aí eu ocupo esse lugar e desempenho a minha tarefa com tudo aquilo que eu posso fazer. E aí você vai ver como é isso. Você já viu como é isso. Muito obrigado, viu, Nicole? Eu lembro que uma vez eu escrevi assim, dentro da nossa instituição, que eu sou servidor público, eu escrevi, ó, aqui eu sou apenas o servidor. E aí alguns servidores passavam e falavam assim, uma realmente expressou, assim, ela não conseguiu, assim, ela falou assim, só faltava essa agora. Aí você reconhece imediatamente que essa pessoa, ela está buscando um outro lugar, ou acha realmente que ela é uma outra condição ali dentro, uma outra função, uma outra tarefa, o juiz, o desembargador, ou sei lá quem quer que seja, menos o servidor, porque aquilo foi visto como isso é menos, isso é me deixar menos. Quando na verdade você pode desempenhar o seu melhor, justamente ocupando o seu lugar e ser reconhecido no seu lugar. Receber todo o reconhecimento, justamente porque aqui eu sou o servidor e eu me coloco para servir exatamente nessa condição. Aí o reconhecimento também chega. E você pode fazer algo sem se machucar, sem trazer esse peso e essa vontade que afasta do trabalho. Eu estava no módulo agora e justamente tinha uma servidora e ela veio até mim e ela se cobrava demais. E eu falei, como encontrar esse distanciamento e ao mesmo tempo proximidade desse trabalho com tudo isso que ele representa para você? E aí veio uma imagem bonita que ela chegou bem próxima, no caso era a justiça representada pelo o tribunal, e ambos puderam assim reconhecer um certo limite entre eles e ao mesmo tempo eles se tocavam. Ambos abaixaram a cabeça assim, um para o outro, e eles conseguiram cada um assim no seu lugar de justiça grande, que tem a sua tarefa, a sua função, e esse servidor que estava já há algum tempo, inclusive em licença médica, por conta de um burnout. Ele já não conseguia ir trabalhar. E não conseguia ir trabalhar porque trouxe também para si tanto peso fora do seu lugar e da condição de ser apenas o servidor. Quanta alegria essa menina encontrou quando ela pôde expressar isso, que ela era servidora e servir desse lugar. E aí ela relatou o quanto isso trouxe uma força especial para ela, inclusive retomar as atividades no trabalho, porque ela já não queria ir trabalhar. E para a justiça, para o tribunal, também perdia uma excelente servidora. Isso não era bom para ninguém. Então, olha só como é importante a gente reconhecer a nossa tarefa, a nossa função e estar no nosso lugar. Obrigado, Nicole. Posso dar um exemplo? Por favor, Cleusa. Acho que faz umas 2 semanas, mais ou menos, que aconteceu isso. Né? Vocês sabem que eu tenho uma farmácia, daí eu brinco, eu sou terapeuta de balcão. Então, chegou uma
uma pessoa, uma cliente já de muitos anos, conhecida, ela é professora, e ela chegou para comprar um floral porque ela não sabia como ela ia para a escola aquele dia, que no dia anterior tinha acontecido um incidente com uma criança pequena, de 4 anos, por aí, assim. Crianças iniciando a vida escolar. Então, ela falou assim, nossa, eu não sei quantos anos de profissão, nunca aconteceu isso. Né? Um aluno novo, ainda em fase de adaptação, agrediu todo mundo, quebrou um vidro da porta da sala de aula e causou um transtorno total. Então, e ela falou assim, no final da aula, eu chamei a mãe para explicar o que tinha acontecido, e a mãe falou assim, você está muito nervosa, ele sempre faz isso. Né? Daí ela perguntou para a mãe, o que você faz? Ela falou, não faço nada, eu ignoro, que daí ele para. Ela falou assim, só que dentro da sala de aula eu não vou poder ignorar, tem as outras crianças. Então, ela estava totalmente descompensada. Então, ela foi pegar um floral para poder tomar para ir para a escola. Daí eu conversei com ela um pouco, né, colocando que para ela parar para pensar que ela só era professora daquela criança, que ela não sabia mais do que a mãe daquela criança e que aquela mãe estava fazendo o melhor que ela podia. E falei algumas coisas assim para ela, daí ela falou assim, ai, que bom ter conversado com você, e foi embora. Daí essa semana ela veio buscar um remédio da neta dela. Daí eu perguntei, como que você está? Ela falou assim, ai, foi uma bênção eu ter vindo aqui aquele dia. As coisas se encaixaram. Então, assim, é muito legal quando você vê, tipo assim, ela conhece alguma coisa de constelação, mas não foi preciso fazer uma constelação, só foi ter conversado com ela um pouco, ela conseguiu mudar como que ela, tipo assim, ela estava indo decidida a tirar a licença médica porque ela não ia aguentar aquela criança, sabe? Quando está indo trabalhar. Então, você gasta um tempo, eu digo assim, eu acabo não ganhando com a constelação, porque você gasta um tempo enorme ali para vender um floral. E, na realidade, você está fazendo um outro trabalho. Né? Mas depois vem esse retorno, que é assim, muito gratificante. Cleusa, então você já entrega um pacote econômico mesmo, né? Um pacotão aí para os seus clientes. Mas muito legal, né? Trazer essa postura e perceber também na prática o quanto essa postura traz esse movimento, né? E o quanto isso reverbera também nos outros a partir de mim mesmo. Hoje eu acho que o nosso ponto aqui é justamente esse, né? Essa postura nossa e a partir de nós, né? Esse centro de partida em nós mesmos, e aí depois a gente vê como isso se abre, como isso reverbera, e muitas vezes justamente é o outro que mostra o quanto eu internalizei aquela postura. Porque tanto mais eu internalizo uma postura, tanto mais esse outro se abre e algo novo pode acontecer dentro dessa relação. Muito obrigado, Cleusa. Marcos, gostaria de fazer um comentário em cima do que a Cleusa falou. Inclusive, Cleusa, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Porque eu não trabalho com floral, mas eu conheço um pouco da homeopatia, né? Eu sou uma pessoa homeopatizada. E assim como a homeopatia, o floral, ele também parte de uma visão sistêmica. Ou seja, a gente geralmente passa, né, o remédio homeopático, o floral, a partir de uma entrevista com o cliente, onde a gente levanta vários aspectos. A gente não foca no sintoma, mas em toda uma dinâmica naquele ambiente onde o sintoma se manifesta. Então, muito interessante o que você traz, porque é aquela coisa... Sim, você vendeu o floral e, como o Marcos falou, do pacote inteiro, você, como terapeuta, está a serviço e o floral potencializou a tua fala. Né? Provavelmente a tua fala foi incisiva nela. E o floral falou, isso é mesmo, né? Reverberou talvez nesse aspecto. Quer dizer, quantas vezes realmente no consultório a gente faz vários procedimentos
E às vezes é uma palavra certa, na hora certa, no momento adequado do cliente que faz um milagre acontecer. Ou seja, não sou eu, é o cliente que está pronto para aquilo, né? Então, muito interessante a tua fala nesse aspecto e, logicamente, pegando esse método sutil, que é o floral, assim como eu vejo também a homeopatia, né? Então, eu só queria fazer, porque eu acabei tendo essa associação aqui. Essas coisas são muito interessantes. Assim, o que acontece no balcão da farmácia, que às vezes eu costumo brincar, assim, balcão é tudo igual, seja da farmácia, do bar, a pessoa vai e joga tudo ali em cima de quem está atendendo, né? Então, você tem que ter essa postura, que nem eu falo para eles assim, aqui eu apago o incêndio, né? Porque eu não estou fazendo uma consulta para prescrever um floral específico para aquela pessoa. Eu estou sugerindo, ou eu sugiro, ou às vezes ela já vem com o que ela está precisando em cima de uma determinada situação, né? Às vezes é só o floral de emergência mesmo, que é o primeiro socorro que o bar deixou, ou do sistema do Saint-Germain, que eu trabalho muito. Às vezes só é assim, um remédio de emergência para dar uma... Né, que nem eu falo, você está desestruturada, são energia de flores que vai te ajudar a voltar para o eixo, né? E depois você vai procurar alguém que vai te tratar melhor, porque não dá tempo, eu não agendo consulta de floral. Então, é só emergência. Mas isso já traz um resultado muito bom. E tem essas situações que nem ali, tipo assim, o floral ia deixar ela mais calma. Mas, em relação à criança, ela já estava rejeitando pelo que tinha acontecido no dia anterior. Então, foi a visão sistêmica que ajudou ela a ressignificar a situação que ela tinha vivenciado. Então, assim, isso é muito, muito bom, né? Comercialmente, para mim, não é, porque eu acabo usando o tempo que eu teria fazendo outra coisa, dando consulta no balcão, de graça. Né? Mas, assim, você vê esse resultado, esse retorno das pessoas, que é muito interessante. Então, tipo assim, às vezes você não precisa constelar, você não precisa... É só você pegar o fio do que a pessoa está atrás, daquele sofrimento, e ajudar ela a enxergar o outro lado. Cleusa, eu gostei do aspecto comercial aí, que talvez não seja tão vantajoso, mas eu fui fazendo, como o René ali, essa associação do quanto esse floral ganha uma representatividade, né, e para usar a palavra do René, potencializado dentro de todas aquelas informações que você trouxe. Né? Então, você traz algumas informações dentro dessa visão sistêmica de tudo que você já colecionou aí ao longo da sua jornada, e depois ainda entrega para essa pessoa um instrumento, um floral, e aí toda essa frequência em conjunto tem uma atuação diferenciada. Então, por isso também eu imagino que talvez os seus clientes te tragam vários retornos interessantes, porque não é nem só a visão sistêmica, nem só o floral, mas essa conjunção e esse instrumento que se faz e é utilizado para levar tudo aquilo que foi percebido entre vocês durante esse atendimento breve ou essa consulta rápida aí, talvez nem tão vantajosa financeiramente, mas com certeza prazerosa diante dos retornos que possam surgir para você. É só uma percepção minha aqui, tá? Apenas ainda complementando, Marcos, né, a gente tem um professor que já veio aqui no grupo de estudos algumas vezes, né, o Oswaldo Santucci, né, que ele tinha uma empresa que chamava In Between, né, entre espaços, aí, entre nós, né? E na Alemanha se estuda muito a dialógica, né? Ou seja, o que acontece entre eu e você, né? Que espaço é esse? O que a gente está construindo entre nós? E foi exatamente isso que você acabou de falar, né? Que espaço a Cleusa construiu entre o balcão
e a cliente construiu entre o balcão e a Cleusa, né, que deu essa potência, né? E os facilitadores na Alemanha, na Inglaterra, falam muito do poder da palavra, né? Pegando um pouco da PNL, da hipnoterapia, da psicanálise, né? Porque às vezes o remedinho é uma palavra, mas aplicada no momento certo, para a pessoa certa, né? E para isso, logicamente, a gente tem que treinar nossa postura, né? Então a Cleusa trouxe um excelente exemplo aí, e eu gosto sempre de falar do teu artigo, Marcos, porque você também fala disso no balcão, né? De como utilizar as ordens do amor numa fala, né? Com um cliente, com uma pessoa que busca apenas um servidor, né? Que está disponibilizando apenas o seu conhecimento e sua postura. Exatamente. Muito legal. Vera hoje está olhando assim, tô vendo tua imagem aqui, está quietinha, Vera, tá tudo bem? Fiquei na dúvida se era uma foto mesmo ou se era você que estava aí, Vera. Você estava tão quietinha. Tudo bem. Agora o pessoal está tirando umas fotos, eu não sei o que eles fazem, mas assim, você tem que olhar assim e será que é a foto mesmo? Assim, fica tão realista ali, eu acho que é um truque aí no Zoom para o pessoal das escolas. Aí tem alguns que colocam umas fotos assim que você pensa que é a pessoa que está ali, é só a foto que está ali. Assustador são as pessoas criadas virtualmente, né? Que você que parece uma pessoa real e é uma pessoa fictícia. Sim, sim. Esse campo está ganhando bastante força, né? Metaverso, que o diga. Quem mais, gente? Não vamos ler mais, porque acho que chegamos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, fique à vontade. A gente deixa as perguntas difíceis para o René na próxima semana. Ô, Marcos, deixa eu só fazer um comentário. A Helena falou assim sobre se sentir, se está muito apática, muito, né, muito numa situação assim. Eu participei de uma dinâmica para o emprego e eu assim, né, era assim, a minha função era subalterna. Eu entrava no ambiente lá e em uma semana eu descobri que tinha o maior esquema de corrupção dentro daquele ambiente. Os fornecedores pagavam para todo mundo lá dentro um dinheiro e não sei o quê. E só que daí eu fui lendo, e aí a própria empresa tinha um certo conhecimento, a empresa se beneficiava, os fornecedores, os clientes que compravam os produtos, né? E aí a pergunta era assim: você entrando, tomando conhecimento disso, qual seria a sua atitude? Né? E pior que não tinha como você justificar, era escolher essa ou aquela outra. Eu peguei e escolhi assim, eu me demitiria, né? Porque eu me coloquei no lugar de quem chegou por último, né? Foi a visão sistêmica que me fez ter esse pensamento. Não, eu vou fora. Porque eu falei assim, eu vou chegar, eu vou querer mudar uma coisa que todo mundo se beneficia, sei lá, a empresa tem conhecimento, né? Eu falei assim, nossa, depois eu fiquei pensando, né? Será que eu não deveria ter respondido de outra forma, né? Porque eu falei assim, mas eu falei assim, poxa, mas eu acho que não, porque eu estava chegando num ambiente que já existe há muitos anos, funciona daquela forma. Aí eu fiquei, bom, eu pelo menos me senti tranquilo. Falei, olha, eu peço demissão e vou achar outro serviço onde, né, eu não me envolva com algo que eu não gosto, né? Mas eu fiquei, assim, bastante pensativo com relação a isso depois. Esse caso é grande. Acho que uma vez você já comentou com a gente aqui. Comigo, pelo menos. Quer falar, René? Alguma coisa? Eu tive recentemente um case, né, de um cliente que é advogado e muito bom, muito estudioso. E no escritório onde ele estava, digamos que para defender
o cliente, o escritório estava cometendo uma série de pedaladas, uma série de coisas impróprias, né, para fazer a defesa. E esse meu cliente, ele virou, ele falou, olha, eu já estou no escritório há tanto tempo, eu já defendi tantos casos com sucesso, e eu sempre demonstrei para vocês os meus princípios. Eu posso denunciar vocês por isso, ou vocês me retiram do caso, porque eu não farei parte disso. E aí o escritório falou, não é bem, tentou, né? Não, mas veja bem. Ele falou, não, eu estou deixando claro, né? Esses são meus princípios profissionais, né? E aí o escritório, né, nomeou uma outra pessoa, né? Então, logicamente, existe o buraco era bem mais embaixo, né? E meu cliente sabia que o buraco era bem mais embaixo, mas ele falou, não vou participar disso, porque isso vai contra o meu princípio, né? Quer dizer, eu não vou mudar o sistema, mas também não preciso dizer sim a algo que vai contra aquilo que eu aprendi com os meus pais, né? com a minha família. Então, é uma linha tênue e muito fina. E eu acho que todos nós, em algum momento no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa vocação, a gente vai se deparar com essas linhas tênues e vai ter que ver se a gente atravessa ou se a gente fica. E, querendo ou não, as consequências só vão ser nossas, né? O sistema está aí. Você faz a escolha em cima disso. Isso mesmo, as decisões, né? E depois as consequências das decisões. E as decisões, elas nos levam para o mais ou para o menos. E aí você é que vai seguir. Manuela, querida, algum recadinho, alguma coisa? Está sem som, Manuela. Ok, obrigada. Tem só aqui algo que a Helena Júlia escreveu, e se ela quiser falar, em vez de eu estar a ler. É que com esse relato do Ronaldo, né, e o que o René comentou também, eu lembrei do próprio Bert Hellinger, né, que é a postura dele diante da igreja, quando ele estava naquela situação assim, está indo contra os valores dele, né? Então ele disse sim para o que tinha e se retirou, né? Acho que é isso, na vida a gente sempre vai ter que fazer as escolhas, né? E assumir também a responsabilidade por elas. Vale a pena aqui a colocação também em relação à própria política no Brasil, né? Que a gente fala, ai meu Deus, eu vou sair daqui, né? Porque ou então vou explodir tudo, né? Existe um sistema constituído, estruturado, talvez melhor dizendo, há muito tempo, e a gente precisa estudar a história, né, do Brasil para entender a estrutura desse sistema e entender as engrenagens desse sistema e saber onde a gente vai se inserir nessa engrenagem ou se excluir dessa engrenagem, né? Quer dizer, aceitá-la não é concordar com ela, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o fato de excluir, né, a engrenagem toda, excluir a política inteira e se excluir também desse processo, né? Então, o sistema como um todo, ele está em equilíbrio. E eu, em relação ao equilíbrio do sistema, onde é o meu lugar? É a grande questão que o Hellinger coloca. Qual o seu lugar? Familienstellen. Qual o meu lugar na família? Qual o meu lugar no sistema? Exatamente. Meus queridos, acho que podemos finalizar, então, por hoje. O nosso tempo. René, obrigado por estar aqui hoje. Muito bom quando a gente pode estar juntos. Obrigado a todos que sempre estão por aqui. Manuela querida, todos que participam.
Mas eu vou passar a palavra para a Manuela aí, não sei se ele tem algum recadinho. E já deixo o meu boa noite aí, uma ótima semana para todos. Obrigada, Marcos. Obrigada, Renê. Obrigada a cada um de vocês por estarem aqui conosco, por formarem este grupo, por participarem também aqui com questões, com perguntas, que é isso que enriquece a todos. Muito obrigada por todas essas questões que foram colocadas. Agradeço especialmente ao Marcos e hoje também ao Renê, que esteve aqui connosco também, e também à Helena Júlia, que fez aqui a leitura para nós. Desejo-vos uma excelente semana, uma excelente noite e tudo de bom, e até para a próxima semana, à mesma hora, e para darmos continuidade aqui à leitura. Muito boa noite, muito obrigada a todos e até para a semana. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa semana. Obrigada. Boa noite, boa semana. Boa semana. Obrigada. Fique com Deus. Boa semana.